Moraes concede prisão domiciliar ao general Heleno. Eu quero que você fique conectado conosco para conferir essa informação e, obviamente, tirar aí as suas conclusões mediante toda essa situação em que os condenados ao suposto golpe de 8 de janeiro têm vivenciado. E isso realmente é algo que nos deixa aí muito, na minha visão, tudo isso me deixa realmente assim muito revoltada de ver toda essa situação que essas vítimas, sim, de Alexandre de Moraes, onde são acusadas. Mas aqui o general Heleno, ele foi, beneficiado por essa ação do Alexandre de Moraes, o Grande. Mas eu quero que você confira isso agora na íntegra e entenda um pouco mais sobre essa informação. Alexandre de Moraes deve ter ali, o que ele deve ter na gaveta dele deve ser nuclear, porque para o Lula fazer esse movimento era muito mais fácil. O Lula entregava o Alexandre de Moraes, lavava as mãos, conseguia mais uma vaga para indicar ministro. E isso tudo por um CPF. Tem muito a ser explicado ainda. Eu fico imaginando aqui o quanto vale o Moraes, porque esse esforço todo, institucional, para-institucional, é empresário bilionário entrando no circuito. Dois, pelo menos, né? O André Esteves e o Joesley Batista. Todo o sistema aí se movendo. O governo Lula todo se movendo para tentar ajudar o Moraes. Eu fico imaginando aqui o que o Moraes tem de tão especial. Porque o Lula negociou interesses coletivos e nacionais por causa de um CPF. Um CPF. Então, assim, esse CPF, ele deve colocar todo mundo com medo, né? O Alexandre de Moraes deve ter ali, o que ele deve ter na gaveta dele deve ser nuclear. Porque para o Lula fazer esse movimento era muito mais fácil. O Lula entregava o Alexandre de Moraes, lavava as mãos, conseguia mais uma vaga para indicar ministro. Mas o Lula não, o Lula foi lá, o Lula se esforçou, o Lula movimentou seus empresários amigos, seus banqueiros, todo mundo. E isso tudo por um CPF. Tem muito a ser explicado ainda, muito a ser explicado. Júlia Lúcia. Você conferiu aí o trecho desse vídeo de um comentarista? E aí ele fala claramente aí de todos os privilégios que Alexandre de Moraes tem tido mediante aos benefícios que o governo atual tem proporcionado a ele, né? A questão é que ele tem todos os privilégios, e as pessoas que ele acusou, incluindo, colocando aqui o Bolsonaro e também os ex-ministros do presidente, que ele concedeu ao general Heleno esse direito da prisão domiciliar, já que ele foi diagnosticado com Alzheimer, que é o que ele está aí tentando de todas as formas impedir. Porque ele assina tudo. Eu não sei se vocês notaram, mas a questão é que Alexandre de Moraes assina tudo. Ele assina mais coisas do que o presidente Lula. Quem está mandando mais no Brasil é Alexandre de Moraes. Nós votamos, mas você colocou aí senadores, deputados federais, estaduais, senadores para representar você ali. E, infelizmente, Alexandre de Moraes manda mais do que todos eles. Mas eu quero ler essa questão relacionada... E aí você se depara com essa decisão dele, onde fala que a defesa havia solicitado a conversão da pena para o regime domiciliar, alegando que o militar é portador de Alzheimer e apresentando a argumentação ao STF depois que Heleno começou a cumprir a sua pena no dia 25 de novembro em uma cela
do Comando Militar do Planalto em Brasília. Inicialmente, contudo, o ministro Moraes havia identificado contradições sobre a data do diagnóstico e que a defesa havia atribuído isso a 2018, mas o período em que Heleno ainda chefiava o Gabinete de Segurança Institucional. Mas depois corrigiu para o ano de 2025, após a solicitação de documentos adicionais pelo magistrado. E diante da incerteza, Moraes determinou que a Polícia Federal realizasse uma perícia médica detalhada para esclarecer o quadro clínico do general. E o documento final foi entregue e a Suprema Corte concedeu esse direito. Mas quando se trata de Alexandre de Moraes, é muito interessante que ele analisa as provas, exames e laudos dos supostos acusados do suposto golpe, que é de suposto acusado, não, porque eles são acusados, mas há um suposto golpe de 8 de janeiro, aí para ele tem coerência em todas as provas que chega, que é apresentado pela defesa, tem incoerência nos laudos, tudo tem incoerência, só não tem incoerência para as costas largas de Alexandre de Moraes. Mas é uma realidade dos fatos. E eu creio que você, mesmo que não se considere de direita, ou nem de esquerda, ou nem de centrão, pode aí tirar as suas conclusões, que ele realmente tem aí as costas largas e o que ele decide passa por cima de senadores, passa por cima de deputados federais e estaduais, e o que ele decide vira lei. E eu quero que você confira a próxima informação para que você tire na íntegra aí as suas conclusões. Agora